amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Na verdade estou lhes dando bom dia, mas estou gravando esse vídeo pela madrugada e eu programei para que vocês pudessem assisti-lo agora. Hoje, sábado, dia de jogo muito importante do Flamengo contra o Internacional lá no Beira-Rio. Na verdade o Flamengo não vence o Internacional lá no Beira-Rio desde 2015. O Flamengo tem um retrospecto muito ruim lá no Beira-Rio. Inclusive eu quero até lhes confidenciar, mais uma vez já falei isso nas minhas lives, mas pode ser que você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, não tenha ouvido. Naquele jogo contra o Internacional, no mesmo Beira-Rio, em 2019, pelas quartas de final, eu não fui ao Beira-Rio justamente porque sempre dei muito azar nesse estádio. É verdade. Eu realmente nunca assisti o Flamengo ganhando do Internacional no Beira-Rio. Não que o Flamengo não tenha vencido, venceu várias vezes, mas comigo no estádio não. Isso é só uma particularidade, uma curiosidade. Então o Flamengo sempre enfrenta muitas dificuldades no Beira-Rio, independente, meus amigos, de estarmos em boa fase ou não, independente do Internacional estar em boa fase ou não, como é o caso do Inter. Aí você vai perguntar para mim, meu amigo rubro-negro, por que eu acho que o jogo vai ser difícil, se é só pela estatística. Não, não é. O Internacional sempre foi um rival muito importante do Flamengo. Na verdade, essa rivalidade envolve uma disputa que naturalmente não vão querer perder. E o Flamengo precisa ganhar o jogo para poder continuar a respirar no Campeonato Brasileiro. Aí você vai perguntar para mim se eu ainda estou preocupado com o Campeonato Brasileiro. E eu quero dizer a vocês que eu estou mais preocupado com o jogo de hoje à noite contra o Internacional em função do jogo do dia 27 do que propriamente em função de um cumprimento de tabela do Campeonato Brasileiro. A matemática nos permite sonhar? Sim, óbvio. Quanto houver a possibilidade, nós vamos continuar a lutar. Mas esse é o problema. De que maneira nós vamos lutar visando um planejamento estratégico para o dia 27, jogo final da Libertadores contra o Palmeiras. Eu quero aqui dizer a vocês, meus amigos, que eu próprio já critiquei muito o Renato pelas escolhas que fez, justamente para que nós não ingressássemos nas partidas do Campeonato Brasileiro. Queria eu muito ter vencido esse Campeonato Brasileiro, ainda dá, mas convenhamos aqui, é um pouco difícil, mas eu queria muito ter vencido esse tricampeonato brasileiro, porque eu acho que era um título inédito para o Flamengo. Nós iríamos nos equiparar ao São Paulo e é sempre muito bom ser campeão brasileiro também. É sempre muito bom, meus amigos, nós viajarmos pelos estados do Brasil e dizermos que nós somos campeões. Mas, de fato, as minhas críticas, elas mostravam a minha insatisfação com o Renato por poupar jogadores. E aí é que se estabelece uma controvérsia enorme, porque ele próprio disse que não poupava, ele dizia que escalava aquilo que ele poderia escalar de melhor, e esse tema, meus amigos, nós estamos debatendo já há muito tempo, aliás, desde o ano passado, quando os treinadores que sucederam o Mister entendiam que deveriam poupar os seus jogadores, mas ao mesmo tempo não admitiam. O único que admitia era o Domi. Ele dizia realmente que iria poupar os jogadores porque queria que eles estivessem sempre com 100% da sua capacidade. Aliás, se vocês fossem ler o livro do Guardiola, qualquer livro, qualquer artigo sobre o Guardiola, vocês vão entender que o Guardiola também pensava dessa forma, e isso causou, meus amigos, muita estranheza quando ele chegou lá no Bayern de Munique. Então, como eu estava falando para vocês, eu realmente critiquei bastante o Renato, desde que ele assumiu o comando técnico do Flamengo, por isso, apesar de que ele negava, ele dizia, olha, eu estou botando aquilo que nós temos aptos, os jogadores, para poder enfrentar a partida. Nunca ninguém acreditava, e nem eu, mas ao mesmo tempo nós levávamos a cabo esse debate sobre o departamento médico do Flamengo e
a preparação física também. É algo que realmente, independente de qualquer coisa, nós vamos ter que discutir, no meu entendimento, depois que o Flamengo chegar desse jogo, vencendo ou perdendo para o Palmeiras no dia 27. Então vamos ter que discutir isso. Então agora, meus amigos, com alguns pontos atrás do Atlético Mineiro, e aí vocês, meus amigos, sem querer que eu deprecie aqui o time do Juventude, mas a verdade é que o Atlético Mineiro vai enfrentar o Juventude. O Flamengo até perdeu para o Juventude, mas o Atlético vai enfrentar o Juventude. O Flamengo já vem aí de um jogo contra o São Paulo, vem de um jogo contra o Corinthians, verdade? O Flamengo vai jogar agora contra o Internacional e na terça-feira contra o Grêmio, ou seja, são jogos realmente mais disputados, jogos mais difíceis, independente das fases as quais vivem esses clubes. Por exemplo, na terça-feira o Grêmio vai fazer de tudo para ganhar, né? E aí é o que exige uma discussão e uma reflexão mais acurada da nossa parte. Que time nós vamos escalar amanhã e que time nós vamos escalar na terça-feira? Porque essa vitória contra o São Paulo e essa vitória contra o Corinthians, mesmo que o Atlético não tenha perdido pontos, isso aí sempre reacende aquela chama de esperança que a matemática nos oferta, mas ainda é muito difícil. Mas o Atlético enfrenta o Juventude e o Flamengo enfrenta o Internacional. E aí, meus amigos, essa miríade de lesões que nós enfrentamos esse ano, essa sequência absurda de lesões e, por conseguinte, é um tempo longuíssimo de recuperação que nos faz, mesmo sem propriedade, pôr em xeque o departamento médico, acaba nos traumatizando. Sim, amanhã, por exemplo, nós vamos, numa live, essa de domingo, discutir o que aconteceu, os pormenores no jogo de hoje à noite. Então eu fico aqui, meus amigos, pensando como é que vai ser o comportamento do torcedor rubro-negro na hora do jogo, porque são várias controvérsias. A primeira delas é a seguinte: nenhum jogador que vá receber atendimento médico vai passar distante da nossa preocupação. O cara vai cair no jogo, nós já vamos, obviamente, nos remeter ao jogo do dia 27. Isso é trauma. Isso é trauma pelo que o Flamengo viveu na temporada. Realmente muito prejudicado com as lesões e com prazos longos de recuperação. O caso do Arrascaeta, por exemplo, saiu há muito tempo e ainda não retornou. Até agora, estou gravando o vídeo, não sei se ele vai jogar na noite de sábado ou não. Muito provavelmente não, mas não vai entrar na terça-feira também. Ou seja, hoje eu estava lendo ali que o Bruno Henrique, que o Rodrigo Caio, que o Pedro, eu acho que vai ser muito difícil realmente apresentado dentro de campo. E o De Arrascaeta sequer jogarão os próximos jogos do Flamengo. E nós sabemos que esse planejamento físico ele tem que ser muito bem feito, porque o jogador também não pode ficar sem jogar. Então você imagina o seguinte: você estava vendo o jogo hoje, companheiro rubro-negro, e aí quando um jogador nosso cair para ser atendido, o Brasil inteiro vai comemorar, porque vai estar todo mundo ali, menos os paulistas, que não sejam os palmeirenses, mas os paulistas vão torcer para nós, não vão admitir, mas vão torcer para nós. Eu acho até que o corintiano vai admitir que está torcendo para nós. Talvez o São Paulino, o Santista, assim, aqueles menos fervorosos, né? Aqueles assim que compreendem que para eles o Palmeiras sendo campeão seria realmente muito ruim. Mas com exceção dos paulistas, eu acho que o Brasil inteiro vai torcer contra o Flamengo, aquele que não seja realmente rubro-negro, né? Salvo se o cara tiver um caso de ódio com o time do Palmeiras. Então amanhã o jogador do Flamengo cai no chão, a nossa preocupação vai ser enorme, não tenho nenhuma dúvida. Vamos nos remeter ao dia 27, enquanto o companheiro anti-rubro-negro vai comemorar bastante. E aí é que vem realmente o tema central, que é quem escalar. Isso é uma escolha, por isso que eu botei aí no título da live que o Renato está entre a cruz e a espada, porque se ele não escala os melhores jogadores, nós poderíamos perder a oportunidade de nos aproximarmos do Atlético, caso o Atlético venha perder pontos.
não é? Tem sempre aquela chama de esperança. Por outro lado também, tem que botar os melhores jogadores, porque senão eles vão perder ritmo de jogo. Nós sabemos muito bem que o recondicionamento físico acontece durante as partidas. Então, meus amigos, é muito difícil a escolha que o Renato vai fazer. Imagine que o Atlético vai jogar antes do Flamengo, perca pontos para o Juventude. Será que nós não vamos jogar com uma intensidade muito alta? E aí é que vem o problema. Como esse jogador encara isso? Ele vai estar dentro de campo, mas ele sabe que no dia 27 ele tem uma partida importante contra o Palmeiras. Então, será que ele vai atuar com muita intensidade e se arriscar para não jogar no dia 27? Qual é a espécie de cobrança que nós vamos ofertar ao jogador que vai entrar em campo amanhã e na terça-feira com relação à intensidade? Sabedores nós que estamos vivendo ali uma epidemia de lesões dentro do grupo. Então, que time que o Renato escala hoje? Ele escala os melhores? Eu ouvi falar que ele vai tentar escalar os melhores à disposição. Mas até que ponto isso realmente precisa ser feito? Porque a matemática ainda nos dá uma mínima oportunidade de sermos campeões? Ou ele vai fazer isso em função do condicionamento físico que o atleta tem que ter para chegar lá no sábado que vem no Uruguai voando? Verdade? Então eu, por exemplo, estou refletindo sobre isso e eu entendo o seguinte, meu amigo, é óbvio que eu vou ficar nervoso na hora do jogo hoje contra o Internacional, é claro, eu sempre fico. O Flamengo está jogando aí uma partida muito fácil, eu estou nervoso, sempre foi assim. Mas eu acho que vou refletir muito sobre o que vai acontecer na partida. Será que eu realmente quero ver o Gabigol dando carrinho e se arriscando amanhã? Será que eu quero realmente ver o Michael correndo muito ali pela beirada do campo e retornando para recompor, correndo risco do Michael não entrar no jogo contra o dia 27? Será mesmo que eu vou torcer, por exemplo, acho que o Davi Luiz joga amanhã, deve jogar. Será que eu não vou ficar nervoso com o Davi Luiz no campo e entrando com intensidade nas jogadas contra os atacantes do Internacional e de repente acontece alguma coisa, viu? Então é um tema para vocês refletirem. Eu queria que vocês comentassem aí. Parece algo assim mais difícil, né, de ser mensurado, e realmente porque da mesma forma que você quer ganhar o jogo agora, e você sabe que para isso você tem que usar os melhores, você também não quer que haja um desgaste excessivo a ponto de ser suscitado uma lesão e obstaculizar curioso isso, né, a presença de um jogador importante no jogo de sábado. O que fazer? Isso que eu queria perguntar a você, companheiro rubro-negro, para saber se você pensa como eu. Comente aí esse vídeo, é uma reflexão muito importante até para que nós aprendamos a cobrar. Porque eu, há 2 meses atrás, eu realmente estava irritado, como eu falei. O Flamengo estava jogando outras partidas ali da Copa do Brasil e da Libertadores, tinha aquela história de poupar, e eu estava irritado, e aí olha só o que aconteceu, né? Apesar de que o Flamengo perdeu pontos aí para equipes que não tinha que perder, no ganho do Cuiabá, no ganho da Chapecoense, deixou o América Mineiro empatar, deixou até do Paraná empatar, perdeu para o combalido time do Fluminense, tem vários pontos aí, perdeu para o Grêmio aqui também depois de ter ganhado, e jogou com o seu time, eu diria, na maior parte das vezes, completo, né? Completo não, o Flamengo nunca teve completo, mas com um bom percentual de jogadores dentro de campo. Então, pare aí as situações e comente para mim, porque eu quero saber como é que você está pensando. Hoje, daqui a pouco, às 2h30 da tarde, eu vou fazer uma live de pré-jogo aqui no canal. Vou acabar às 5 horas para que nós assistamos a final da Sul-Americana. Vai ser um bom jogo. Depois nós vamos sair desse jogo, vamos entrar para secar o Atlético, e vai começar o nosso às 9h30, por incrível que possa parecer a você, companheiro rubro-negro. Nosso jogo é sábado, 9h30 da noite. Então, 2h30 eu vou fazer uma live, queria você aqui. Muito obrigado, comente aí esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Saudações rubro-negras, meus amigos.